Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais difíceis de se combater no mundo do crime, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do planeta, é a figura do estelionatário. Isso porque nós sabemos que esse tipo de criminoso tem sempre uma inteligência, uma sofisticação, um planejamento, um olhar mais astuto em relação ao comportamento da vítima ou do conjunto de vítimas, e às vezes tem até um plano B quando as coisas dão errado. Agora, para se combater o estelionatário político, aí a nossa atenção tem que ser muito maior, tem que ser redobrada. E é o que nós fazemos aqui no nosso Portal do José, durante esses últimos tempos, e também outros canais muito importantes aqui nas redes sociais. Desde que eclodiu do esgoto da política aqui no nosso país uma coisa chamada bolsonarismo. Os filhotes do senhor Jair Messias Presidiário continuam espalhando uma série de tóxicos ideológicos, mentiras, distorções da realidade, fazendo com que esse ecossistema do banditismo político sempre fique ali respirando sempre com base em mentiras. Mas nós estamos aqui justamente para mostrar como é o comportamento dessas criaturas, porque esse ano eleitoral, olha, nós vamos ter que jogar muitas energias para combatê-los, né? Mas vamos começar hoje com essa história aqui. O Carluxo, que agora virou catarinense, né? Agora está colocando no banner aqui do canal dele aqui, a bandeirinha de Santa Catarina, né? Carlos Bolsonaro, Santa Catarina. E aí, colocando a mentira do dia, que o combustível na época do pai dele estava mais barato que nos dias de hoje. E ele esconde uma série de informações, né? Como, em primeiro lugar, aqui no ano eleitoral, houve uma redução forçada dos preços de combustíveis, porque o Bolsonaro conseguiu, com o Centrão, com banditismo político dentro do Congresso Nacional, uma medida que retirou dos estados a cobrança de o ICMS de uma grande parcela, obrigando necessariamente que os preços fossem reduzidos. Mas isso com validade até o dia 31 de dezembro de 2022. Porque, enfim, se ele ganhasse a eleição, aí ele empurrava mais alguma coisa ou voltava, os preços voltariam, enfim, os governadores iam pular por todos os lados. E se ele perdesse as eleições, o outro governo que se lascasse, né? Aí o problema era do outro governo. Então, Carluxo esconde esse tipo de informação. Agora, outra informação que ele esconde também, e que esses bandidos todos escondem e eles distorcem, é que foi apontada aqui pela coluna do Luiz Megali, né, recentemente. Aliás, deixa eu ver se tem a data aqui de quando foi esse vídeo dele aqui. Deixa eu ver aqui. Foi agora, né, uma semana atrás, onde nós podemos ver o seguinte comentário dele, que esconde também um fato que é fundamental para os preços dos combustíveis estarem ainda como estão. Eles poderiam estar mais baixos do que estão hoje, né? Vamos lá. Ô, Calamigato, pega aí sua calculadora e me explica essa. Vai. O preço da gasolina caiu 16% nas refinarias nos últimos 3 anos. Aham. Tá? Só que a gasolina subiu 37% nos postos no mesmo período. Hã? Aham. Desde 2022, o valor do litro passou de R$ 3,08 para R$ 2,57 para as distribuidoras. Tá. Só que nos postos, na hora que você vai lá e pedir pro camarada encher seu tanque, Aham. o preço médio subiu de R$ 4,98 para R$ 6,33. Isso em média, tá? Porque ontem eu parei pra botar uma gasolina ali que tava no... E aí tive que engolir. Então é o seguinte, como vocês viram, o preço foi reduzido na saída, quando sai da Petrobras, mas ele aumentou nos postos de gasolina. E sabe qual é uma das razões fundamentais por que esses preços nos postos aí eles foram majorados? É porque não há mais nenhuma empresa para fazer a regulação disso, porque no governo do papai do Carluxo, o criminoso maior da nação, o senhor Jair Messias Presidiário, ele pegou e privatizou a BR Distribuidora. Logo quando ele tomou posse, isso já começou. O processo começou em 2019 e quando chegou em 2021 já não tinha mais nenhum posto que pertencesse à Petrobras que pudesse fazer uma concorrência ali, reduzindo os preços dos combustíveis. Então, essa é uma questão fundamental, né? Aliás, é uma questão que, nessa campanha eleitoral que vai entrar aí, deveria ser colocada em pauta, né? Ou seja, a reestatização desses postos de gasolina. Por quê? Porque o consumidor está sendo roubado, e roubado por essa manobra que foi iniciada no governo do pai do senhor Carluxo, que agora está numa cadeia, está numa etapa, e eles estão tentando de tudo para fazer com que a criatura saia, né? Então, esse é um ponto, né?
Agora, olhando aqui os jornais de hoje, tem muitas matérias aqui que são objetos de comentários que vocês pedem para a gente fazer aqui no nosso portal. E um deles está relacionado a essa história do Toffoli. O Globo está com essa manchete aqui. Polícia Federal leva ao STF citações a Toffoli, encontradas no celular de Vorcaro. Bom, eu já disse para vocês aqui, né, que eu não morro de simpatias pelo senhor Dias Toffoli em nenhum aspecto. Seja no aspecto intelectual, no aspecto político, no aspecto comportamental. Aquela cena dele recebendo lá o banqueiro, né, com um copinho de uísque, o cara descendo de helicóptero. Gente, a história aquilo é encontro para fazer negócio, né, para fazer blindagem, né, porque não existe isso, né? O cara pega um helicóptero, vai visitar um ministro da Suprema Corte do nosso país, que são amiguinhos. Bom, só trouxa para acreditar numa história dessa. Então, esse é o senhor Toffoli. Agora, que há carregamento nas tintas da forma como essa história está sendo tratada, também há. Então, nós temos que ter um olhar muito atento para um lado e um olhar muito atento para outro lado também. O que a Polícia Federal fez foi levar até o Edson Fachin o fato. Olha, nas nossas investigações está pintando essa história aqui. É caso de se tomar algum tipo de providência? É assim que a coisa está. Ou seja, é caso do Toffoli se dar por impedido ou por suspeito, essas causas são causas objetivas que estão no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil. Enfim, a gente tem que aguardar, vamos ver o que vai surgir dessa história, mas, olha, vamos ter sempre um pé atrás, porque ninguém é santo nessa história, nem o senhor Dias Toffoli, nem quem está visitando o Dias Toffoli, o Daniel Vorcaro, que parece que espalhou grana por todos os lados, né? Tentou se blindar de todos os lados, porque já sabia. Aliás, é uma coisa que acontece no mundo da política, no mundo empresarial, no mundo inteiro. Vai se cercando, vai se aproximando, vai se fazendo conchavos, vai se fazendo festinhas, tráfico de influências, presentes e por aí vai, né? Mas isso vai ser objeto de outros papos nossos aqui. E é o seguinte, uma coisa que está preocupando muitas pessoas também tem a ver com essa coluna aqui que está do Merval Pereira, Casca de Banana. Porque é uma preocupação que muitas pessoas estão tendo em relação ao desfile de escolas de samba que vai se dar aqui no Rio de Janeiro, em que uma das escolas está homenageando o presidente Lula. E aí, gente, muita calma nessa hora, né? Nós estamos vendo muito assodamento. A gente já faz uma série de pré-julgamentos, distorções. Eu estou vendo nas redes sociais aí, o discurso da extrema-direita é que a escola recebeu dinheiro público e ela recebeu dinheiro público e, por conta disso, está fazendo homenagem a Lula, que é pré-candidato à eleição presidencial e o governo vai participar. Enfim, eles escondem que é uma verba que sempre é distribuída para todas as escolas. As escolas têm autonomia para escolherem o samba enredo que quiser, o personagem que quiser, e aí compete a quem está envolvido nessa história observar se é o caso de comparecer, se não é o caso de comparecer, como é que o presidente Lula, como é que o governo lida com essa situação. E como é que nós aqui devemos lidar com essa situação, né? Eu perguntaria para você, meu caro amigo e amiga aqui do nosso Portal do José, como é que você opinaria se você fosse perguntado pelas pessoas do governo sobre essa questão? Tem nada a ver? Você acha que o presidente Lula tem que ir? A Janja pode desfilar, não pode desfilar? Eu seria mais objetivo na seguinte questão, do ponto de vista político. Qual é o ganho que o presidente da República, que o grupo político do presidente da República, as pessoas que estão no governo, terão com esse tipo de desfile? Você acha que, mesmo sendo caracterizado como uma campanha, como a direita está dizendo, vocês acham que isso vai render algum tipo de voto? Isso tem algum benefício? Isso ajuda de alguma maneira? Você já sabe a resposta, então você manda aqui para o nosso portal, né? Eu acho que pela minha entonação aqui você já percebeu. Eu não recomendaria que houvesse essa participação mais efetiva. Por quê? Porque é questão de princípio. É por uma questão muito simples, não precisa ter lei para isso. É só você colocar no seu filtro republicano e fazer a seguinte pergunta: isso pega bem ou não pega bem? Só essa questão. Se você intui que a coisa não pega bem, você recomendaria, né? Olha, eu acho que não pega bem, tá? E aí, seguinte, por que está sendo tratada essa questão com muita picaretagem, muita hipocrisia? Porque se tinha um personagem que não dava a menor bola para se isso pegava bem ou não pegava bem, era o senhor Bolsonaro e a sua trupe. Vejamos aqui alguns eventos que tinha verba pública e que funcionavam ali como eventos eleitorais. Gente, o Bolsonaro ia na festa do peão boiadeiro no mês de agosto, era um período pré-eleitoral, e o que se via lá era isso aqui, ó.
Ele, Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente do Brasil. Então, senhores bolsonaristas, isso podia? Isso estava legal? Isso era bacana? Dinheiro público. E é o seguinte, olha como a coisa era descarada. Também colocava um jingle de campanha, olha só. Alô, Brasil! Capitão do povo, quem vai vencer de novo? Ali escrito Barretos 2026, Bolsonaro, 2022, Bolsonaro. Então, senhores bolsonaristas hipócritas, vigaristas, clã Bolsonaro, isso podia? E é o seguinte, né? Sem falar o seguinte, nós todos sabemos que o Bolsonaro não é evangélico. Isso podia também, Aplaudido, o quando ele ia presidente nessas marchas para Jesus, com essa bandeira de Israel aqui, e utilizava esse evento para fazer proselitismo político, isso podia? aproveitou que estava no E tinha verba pública, porque toda a estrutura de segurança, toda a estrutura de banheiros químicos, toda a estrutura que é mobilizada pelo Estado, pela Prefeitura, enfim, é dinheiro público também, ué. palco para agradecer ao público que o elegeu. Bolsonaro teve a preferência da grande maioria dos evangélicos, que correspondem Então, seus senhores hipócritas, isso pode? Claro que são eventos diferentes, mas, gente, é questão de princípio, né? Questão de princípio. E aí é o seguinte, a gente está vendo nesse meio pesquisas eleitorais saindo por todos os lados. Eu comentei aqui com vocês, eu acho que temos um problema de comunicação que é visceral, porque já era para estar se sentindo nas pesquisas eleitorais uma série de medidas do governo Lula. Aliás, o governo Lula o presidente está se reunindo às manhãs com mais frequência com o Sidônio da comunicação. Mas olha, se eu estou fazendo um monte de coisa e isso não está aparecendo para a sociedade, eu chamo lá a figura e falo, amigo, o que está acontecendo aí? Eu estou trabalhando que nem uma figura aqui, 24 horas por dia. Estou me desdobrando, estou perdendo a voz, estou indo para todo lado. E as pesquisas estão nessa coisa aí. Tem alguma coisa que a gente precisa fazer, né? Eu já comentei aqui com vocês. Lula e Flávio Bolsonaro são os candidatos com maior rejeição, aponta a pesquisa Genial Quest. Mas tem um detalhe muito interessante, tem um miolo de eleitores que tem se colocado como não petistas ou não bolsonaristas, que estão ali nessa zona cinzenta. Gente, são esses eleitores que se tem que fazer uma comunicação, ou para esses eleitores tem que ter uma comunicação muito eficiente, esses que não foram sequestrados por essa insanidade desse esgoto bolsonarista, e explicar para as pessoas o que está acontecendo. Gente, como tem gente que está sendo beneficiada nesse governo, como tem políticas públicas que são importantes, como a gente se livrar dessa gente da extrema-direita é fundamental para a nossa sanidade mental, para a nossa democracia, para o Brasil continuar indo num caminho dentro desse processo civilizatório e não num retrocesso. Então, o principal comunicador do governo é o presidente da República, porque eu acho inconcebível citar o tempo todo medindo forças com essa gente que não tem nada para apresentar, gente que só vem com o discurso do medo, do pânico, da mentira e da distorção. Eu não me conformo com isso, não. Vou continuar batalhando aqui com vocês aqui no nosso portal, vamos seguir em frente. E aí é o seguinte, né? A nova tentativa de Bolsonaro de convencer Moraes a autorizar prisão domiciliar humanitária. Já disse para vocês que, olha, a possibilidade disso acontecer é remotíssima, porque todas as informações que o ministro Alexandre de Moraes tem de onde está o Bolsonaro garantem a ele uma decisão lícita, legítima, honesta, racional, de manutenção da figura dentro do complexo da Papuda. Por quê? Porque se ele sair da Papuda e for para casa, ele vai tentar fugir. Ele vai tentar fugir. É isso que quer toda a defesa, é isso que querem os bolsonaristas. Ninguém quer saber se ele vai ficar melhorzinho em casa, não. As pessoas querem uma possibilidade dele fugir. Porque o mau-caratismo, ele se enraizou de uma tal forma que ninguém confessa isso, né? Que quer que o Bolsonaro vá para casa, porque aí tem uma possibilidade dele fugir, dele escapar, né? Mas isso eu acho que está muito difícil de acontecer. Bom, mande seu comentário para cá, para o nosso portal. Quero saber o que você pensa sobre esses temas de hoje, tá legal? Um grande abraço, tchau!